Fala pessoal, esse é um vídeo bem rápido para falar sobre esse tipo de panela, essas de encaixe, que as pessoas falam que é moderna. Pessoal, esse tipo de panela ele não é moderno, tá? Ele começou a ser fabricado há cerca de uns 8 anos atrás, ou até mais. Essa Rochedo, por exemplo, ela é bem antiga, sabe? E tem delas modernas também, as peças são praticamente quase as mesmas. Muitos desses cabos ainda são fabricados, tá? Que inclusive é sobre eles que eu vou bater nessa tecla aqui. Que eles não têm essa válvula. Geralmente, as panelas Tramontina, deixa eu pegar aqui um cabo. Esse cabo aqui, pessoal, ele tá quebrado, tá? Mas ele tem uma molinha embaixo que fica tipo um plástico assim para fora. Ele se acopla e desacopla no cabo inferior. O que acontece? Para que ele serve? Quando a panela está com pressão, geralmente as Tramontinas ela não abrem. As Tramontinas, algumas modelos Eirilar, algumas modelos Fugo, que elas têm alça do lado com essas travas, entendeu? O que acaba tornando as peças bem mais caras. Essas daqui, elas já não são caras, esses cabos. Nessas panelas de encaixe, elas são as únicas que tem o cabo barato. Porém, por não ter essa válvula a mais aqui, na questão da segurança, o que acontece? Ela é bem fácil de explodir se você abrir ela quente. Vamos supor que ela esteja aqui quente, com pressão, tá? Não tem nada que permita uma segurança a mais dela continuar fechada. Se você botar ela um pouquinho para o lado, ela vai conseguir abrir, isso vai jogar ela para cima assim de um jeito que você não tem noção do perigo. Se o meu compressor aqui tivesse com um pouquinho de ar, eu ia mostrar para vocês. Só que eu também não vou fazer isso aqui porque eu tenho medo. Eu tenho o ar-condicionado, tenho uma porta de vidro, então tenho medo de jogar para cima, e o meu teto também eu mandei botar o gesso agora. Eu não vou arriscar, né? Mas elas são bem perigosinhas para quem não tem certo entendimento, tá? Às vezes, no momento de distração, mesmo você tendo experiência, você sem querer tá aqui, a panela parece já ter esfriado, você pega, você abre só um pouquinho, ela já desliza e tufo, a tampa é jogada com tudo, entendeu? Então, muito cuidado aí, pessoal. E outra coisa, na hora de vocês comprarem panela, dessas panelas aqui, o modelo que eu acho mais assim aconselhável, que é boa na questão de preço, caso dê algum problema, né? Não tô falando na questão de resistência, nem na questão de ser melhor, do material ser melhor, ou então mais durável, mas a melhor delas, que tem um preço justo, por causa do peso da alumínio, e as panelas são um preço justo, e as peças também, é a Tramontina, tá, pessoal? Depois eu vou fazer outro vídeo falando das melhores panelas, os prós e os contras desse tipo de panela aqui moderna. Por quê? Porque algumas marcas aí tem certas restrições onde você tem que botar na balança. Onde os BO que elas apresentam são bem maior do que as coisas positivas que ela pode te oferecer. Inclusive no quesito de segurança. Porque segurança é tudo, pessoal. E o que acontece? Vocês têm que ver que essas panelas, elas têm um alumínio bem grosso, tá? Bem grosso. Geralmente esse tipo de panela, elas são bem pesadas. Tá vazia. Mas vamos supor que tivesse algo aqui dentro. Que ela tivesse cheia. Vocês imaginem aí aquelas panelas grandes. Aquelas panelas grandes, elas são fabricadas com alças. Elas têm um polímero, só que o polímero dela é muito fino. Então, ela não chega a ser tão resistente. Então, elas quebram com muita facilidade e devido a elas apresentar a válvula interna de travamento, elas acabam se tornando muito caras. Inclusive, já peguei panela aqui de 17 litros, que uma alça daquela pra gente que compra chega a ser absurdos. Chega a ser quase o preço da panela. E quando a gente vai cobrar do cliente, ele acha... Entendeu? E não é para menos. Por que eu não faço certas gambiarras? Dá para adaptar? Dá.
Só que geralmente esse tipo de panela grande, quem usa é os cozinheiros do restaurante. O que que acontece? É o seu nome ali no serviço. A panela, se o cozinheiro for usar e ele cometer qualquer errozinho, ela vai explodir, a tampa vai ser jogada bem longe. Para evitar confusão do dono do estabelecimento e lhe cobrar algo e querer procurar algum tipo de direito, então você dá como perdido o serviço. Olha, não tem esse tipo de peça no mercado, ou então não achei, ou então custa tanto, mas não põe aí a tua mão de obra no risco de ficar mal falado, tá? E eu vou ficando por aqui, pessoal. Era só sobre isso que eu queria falar, para vocês terem muito cuidado com esse tipo de panela de pressão, não só da Rochedo, mas tem algumas Pamex que elas são do mesmo jeito, que elas são das primeiras que foram fabricadas desse modelo de encaixe, que você precisa ter muito cuidado aí. E essa daqui, por ser muito antiga, tem outra coisa que já não é tão legal, que eu faria de adaptação, mas eu sugeri para a cliente não quis. Colocar um selo, eu furar aqui com a broca, botar um selo a mais, porque a válvula que tem dela original, ela não é tão confiável, tá, pessoal? Ela não é confiável. E quando ela começa a oxidar, como é o caso dessa daqui que está usada, aí que não fica 100% confiável mesmo, entendeu? Então, eu furaria, botaria um selinho de alumínio, pronto, ficaria despreocupado. Mas quem manda é o cliente. Avisei para ele, ele não quis, então pronto. Mas para dar uma segurança a mais, eu faria isso, tá, pessoal? Ainda mais sabendo das restrições desse tipo de panela. E eu vou ficando por aqui. E se vocês quiserem aprender mais sobre as panelas, se vocês tiverem interesse de aprender um pouquinho a mais, algumas dicas, depois eu vou deixar um link aqui com alguns conteúdos exclusivos, tá? E vocês fiquem à vontade. Tchau, tchau.